Muito bem, então dando continuidade aos nossos estudos, a gente começa hoje a falar a seção 2.8, falar sobre a seção 2.8, que é basicamente mais sobre aceleração constante. Muito bem. A equação básica que descreve a dinâmica quando a aceleração é constante, como a gente viu, é dado por x de t é igual a x de 0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Então essa equação descreve a dinâmica do movimento que por enquanto é unidimensional em função do tempo, tá certo? Dado uma velocidade inicial, dado uma posição inicial e a aceleração constante, a gente consegue dizer onde qual é a posição da partícula para dado um tempo qualquer. Se nós derivarmos essa função, calcular o dx dt, como a gente já fez algumas vezes, então a derivada de constante dá zero, a derivada de v0t é v0, a derivada de at ao quadrado sobre 2 dá mais at, e isso aqui então nos dá a velocidade, a expressão da velocidade, onde v de t é igual a v de 0 mais a t. Ok? Então essas são as duas equações, uma que descreve a posição em função do tempo, outra que descreve a velocidade em função do tempo. Muito bem. Assim como o v de t, então, pode ser calculada por derivação, a gente tem a operação inversa, né, que inverte a derivada, de tal forma que x de t possa ser calculado dado v de t, tá certo? Então essa operação, que é a inversão, né, a inversa da derivada, é o que a gente chama de integração, tá certo? Então x de t pode ser calculado dado v de t por integração. Então, uma operação matemática, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas basicamente é a mesma coisa que a derivada, tá certo? É quase a mesma coisa, só é a pergunta inversa. Como a gente aprendeu a derivar um polinômio, então a gente pode facilmente integrar também um polinômio. Veja como a gente faz. Então, ó, por integração, né, o que a gente entendeu? Ó, você tem uma função aqui, que é, por exemplo, um a de t, que é igual a, deixa eu ver, vamos ver aqui, ó, kt elevado a n, tá certo? Então a gente viu que a derivada de dA dt era igual, então, lembre-se, caiu n, não é isso? Ficava n, k, t, e aqui ficava n a menos 1. Para polinômios, a brincadeira é sempre essa, tá? A gente já ficou nessa brincadeira há um bom tempo. Agora eu te pergunto, a integração é o inverso. O que eu quero dizer com isso? Suponha que eu tenha aqui uma outra função agora, b de t, que é igual então a, deixa eu ver, a h, que é uma constante, t elevado a n. Então a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte, ó. Qual a função cuja derivada é igual a b de t? Pronto. Tá vendo? Então você não precisa pensar em integração. Pensa novamente em derivação, mas agora você tem que fazer a pergunta ao contrário. Qual é a função que quando eu derivo vai dar h vezes t elevado a n? Dado que eu sei a expressão da integração. A expressão da integração, a operação da derivação, desculpa, você tem que saber. Essa aí é o principal, tá certo? Não tem como fugir dessa.
Você vai aprender em detalhes, em cálculo, de onde vem, etc. Aqui não é o caso. Mas dado que você saiba derivar um polinômio, eu te pergunto, qual é a função, por exemplo, c de t, que quando eu calcular dc de t dt, ela é igual a b de t? Essa é a pergunta que a gente tem que saber responder, tá certo? Então, se você se atentar, não é tão complicado assim, ó. Você vai enxergar que c de t é o quê? É h vezes t elevado a n mais 1. Por quê? Porque quando eu subtrair o menos 1, vai dar n, que era o que eu tinha aqui. Só que o n mais 1 vai cair. Como ele vai cair, então eu tenho que pegar e dividir por n mais 1. Pronto. Essa é a função cuja derivada me dá b de t. É ou não é? Vamos fazer a derivação. dc de t dt é igual a derivada, então, em função do tempo, de h vezes t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Isso aqui o que é? Cai o n mais 1, então fica n mais 1 dividido por n mais 1, vezes o h, que é uma constante, não faz nada, e aqui fica t mais 1 menos 1, vai ficar t. Esse cara vai embora com esse, então d de c de t dt é igual a... Opa, aqui subtraiu 1, então fica elevado a n, né? Porque era n mais 1. Quando eu subtraio 1, fica n mais 1 menos 1, fica n, né? Então fica dc dt h t elevado a n. Tá certo? Então a pergunta que você tem que responder é exatamente essa, quando você for integrar. Qual a função cuja derivada é igual ao meu, no caso, b de t, que é o integrando, tá certo? Então, novamente, agora vamos para um caso mais prático, para a gente entender. Nós tínhamos, por exemplo, como a gente já viu, que dv de t dt era igual à aceleração, tá certo? A taxa de variação da velocidade no tempo é igual à aceleração. No caso aqui eu estou supondo uma aceleração constante. Então como é que é a brincadeira? Se o matemático ouvir falando isso, ele vai me matar, mas a brincadeira é você pegar esse dt e passar multiplicando aqui, ó. Multiplicar por dt dos dois lados, tá certo? Então eu vou ter que um dv é igual a um at. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, dado a aceleração, calcular a velocidade. Muito bem. Como é que essa brincadeira funciona? Eu tinha aqui a derivada igual à aceleração, agora a derivada é igual a a vezes t não, a vezes dt, porque quem eu passei multiplicando foi o dt. Tá certo? Aí eu venho, ó, e integro. Integro é esse símbolo aqui, ó. Integro. Tem que integrar dos dois lados para que, né, a igualdade se preserve. Qualquer operação que eu fizer da esquerda, eu tenho que fazer na direita para que se preserve a igualdade. Muito bem. Então a pergunta que você vai fazer aqui, ó, quem diz qual é a função que está sendo, qual é a variável que está sendo derivada, é o cara que acompanha o d aqui, ó. Então aqui é o dv que está sendo integrado, e aqui é o dt aqui, que é o meu elemento aqui de integração. E essa aqui é a minha função. Então, ó, vamos ver como é que funciona aqui, desse lado aqui, para começar. Ó. A pergunta aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte. Esse cara que está multiplicando o dt aqui, ó, esse cara aqui, é o que é o meu integrando, tá certo? É o meu integrando. Então, a pergunta que eu tenho que fazer para resolver essa operação é: qual é a função cuja derivada me dá a? Então, se você se atentar, você vai ver que se você derivar em função de quem? Em função desse elemento dt aqui, ó. Tá certo? Qual é a função que, quando eu derivar em função de dt, vai me dar a?
que é o integrando. Essa é a pergunta de sempre. Então, ó, se você se atentar, é um d dt que eu tenho que calcular, tem que ser a expressão a vezes t. Por quê? Porque quando eu integro, quando eu derivo isso aqui me dá exatamente a. Então, a resposta dessa integral aqui é a. Tá certo? Mas mais do que isso, como não tem limite de integração, a gente vai ver, se eu colocar uma constante aqui, também está certo. Por quê? Porque a derivada de constante é sempre zero. Tá certo? Então, é a mais uma constante aqui que eu não sei quem é. Qual que é. Desse lado aqui, ó, integral de dv. A integral de dv tem se você se atentar, tem um número aqui, ó. Que número que é? É o número 1 aqui, ó. Então a pergunta é, qual é a função que eu vou derivar em função de v e vai me dar 1? Então eu tenho que pegar aqui, ó, pegar um dv. Que função que é essa aqui? É o v elevado à primeira. Por quê? Porque quando levar ele a primeiro, a derivada dele vai cair o 1 e vai ficar v elevado a 1 menos 1. O número elevado a 0 é 1 e isso aqui dá 1, que é exatamente o meu integrando aqui, ó, que está aqui. Obviamente que ainda assim tem mais uma constante aqui. Calinha. Opa, aqui não, na resposta da integral. Então, a função que eu derivo, que me dá 1, é a função v, mais o calinha. Quando eu derivar esse cara aqui, ó, a derivada de calinha é 0, porque é uma derivada de constante, a derivada de v dá 1, que é o cara que está aqui, que é o meu integrando. Aqui é a mesma coisa, que eu vou integrar em dt, tá certo? Quando eu integrar em dt, esse cara aqui, opa, faltou o t aqui, que é o cara que vai ser derivado aqui. Quando eu derivar esse cara aqui, vai me dar dA dt, aliás, d de at dt dá a derivada de constante dá 1. Essa constante aqui, ela entra depois, não é aqui que ela vai entrar. Outro exemplo, só para a gente entender a derivada. Então, ó, imagina que eu tenho aqui agora, ó, teste. Isso aqui precisa ficar bem claro, tá? Que é importante. Imagina que eu tenho que a integral de x mais x quadrado integrado em dx. Então a pergunta é, qual é a função que quando eu derivar vai me dar x mais x quadrado? Então isso aqui em quem que é? É x ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque quando eu derivar esse cara, cai o 2 cancela com o 2, e aqui vai ficar 2 elevado a menos 1, dá o x. E aqui vai dar mais x ao cubo sobre 3, porque quando eu derivar cai o 3 cancela com 3, fica x elevado a 3 menos 1, fica x ao quadrado, mais uma constante aqui qualquer. Então, a resposta dessa integral é essa função aqui. Por quê? Porque quando eu derivá-la em função de x, eu tenho como resposta o meu integrando aqui. Tá claro a brincadeira? Tem que treinar. Hã? É fazer o inverso. Você tem que descobrir qual é a função que quando eu vou derivar, me dá esse integrando aqui, que é o cara que está aqui sendo integrado. Qual é a função que quando eu derivar, vai me dar o integrando? Essa é a grande questão, tá certo? Então, voltando aqui, ó, para a minha expressão aqui, vamos novamente trabalhar o dv dt. Então, ó, dv dt igual a A. Então, daqui eu tiro que dv é igual a A vezes dt.
integra os dois lados. A pergunta desse cara, qual é a função cuja derivada dá 1? Se você olhar, tem um 1 aqui, ó. Qual é a função cuja derivada dá 1? É v mais uma constante qualquer. Qual é a função cuja derivada me dá a? Derivada em função de quê? Em função de dt. Quando eu derivar, então, at mais um certo k, duas linhas, eu tenho, então, que essa derivada aqui em função do tempo me dá a. Vou agrupar essas duas aqui, k' e k, duas linhas, numa outra constante. Então, eu tiro que v é igual a at mais uma certa constante c qualquer, tá certo? Aqui eu simplesmente chamei c de k' mais k, duas linhas, uma constante. Essa aqui, então, é a resposta da minha integração. Para eu determinar C, eu sei que quando o tempo é zero, o V é igual a V0. Se eu substituir o tempo zero aqui, eu tenho que V é igual a C, logo C é igual a V0, tá certo? Porque estou colocando o tempo zero aqui, ó. Quando eu coloco o tempo zero, V é igual a V0. Logo, C é igual a V0, de forma então que eu tiro que V é igual a V0 mais AT, como nós já conhecíamos. Quando eu derivar esse cara aqui, né, como a gente já viu, dv dt, isso aqui me dá A, como deveria. Sim ou não? No começo é lógico que vai dar uma emperrada, né? Ninguém está falando para você sair fazendo integração de polinômio aí de imediato. Até gostaria, né? Mas no começo é natural que você ainda fique um pouco ressabiado, ali as coisas não fluam tão naturalmente. Mas a gente vai trabalhar isso. Bom, da mesma maneira, a gente pode determinar x de t fazendo o procedimento análogo, tá certo? Então, como é que fica? Ó, a gente sabe que dx dt é igual a v, tá certo? O que implica daqui, então, que o meu dx é igual a v dt, tá certo? Mas o v a gente já tem aqui a expressão dele, ó. Então, eu tenho que o meu dx é igual a um v0 mais a t dt. Vou pegar e vou integrar dos dois lados, tá certo? Essa integração aqui, ó, tem o 1 aqui. Qual é a função cuja derivada me dá 1? Derivada em função de quê? Derivada em função de x, considerando o lado esquerdo dessa equação. A função cuja derivada em função de x me dá 1 é o próprio x. X mais uma certa constante aqui. Tá certo? Agora desse lado, qual é a função cuja derivada me dá esse integrando aqui, ó? Se você se atentar, vai ser V0t, porque quando eu derivar esse cara em função do tempo, isso aqui dá o 1 cai para cá e fica t elevado a 1 menos 1, fica o próprio V0, como deveria, mais a, aqui ficaria t ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque quando eu derivar cai o 2 cancela com esse, aqui fica 2 elevado a menos 1, então fica AT, mais uma certa constante k, duas linhas. Então eu tenho que x é igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2, e aqui vou agrupar as duas constantes numa outra constante que eu vou chamar de c, duas linhas, onde o c, duas linhas, é igual a nada mais do que o meu k mais k, duas linhas. Tá certo? Novamente, para t igual a 0, o x é igual a x0. Isso eu faço para determinar o valor de c, duas linhas. Então, quando eu colocar t igual a 0 aqui, vai ficar v0t, vai dar 0, mais at ao quadrado sobre 2, quando jogar 0 aqui vai dar 0.
Então o meu x fica igual a c duas linhas, que é igual a x0. Então c duas linhas é igual a x0. Logo, eu tiro daqui que x é igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Então veja, agora a gente fez o caminho inverso, tá certo? Antes a gente partia dessa equação da dinâmica, derivava, calculava a velocidade, derivava, calculava a aceleração. Agora eu posso partir do fato que dv dt é igual a A, integro, tiro a função de v de t, pela relação que dx dt é igual a v, eu integro e calculo a equação da dinâmica. Tá certo? Não é trivial, obviamente, de primeira, mas é algo que com o tempo, acredite, no quarto ano vocês estão fazendo isso de olho fechado, igual andar de bicicleta, tá certo? Porque, de certa maneira, é algo que vai se incorporando com o passar do tempo. Principalmente integração e derivação de polinômio. Isso aí eu falo que não é trivial porque não é trivial hoje, mas daqui 6 meses eu espero que seja muito trivial. E espero que vocês também esperem isso, porque é para ser. Polinômio, integração e derivação é algo bastante simples. Então vamos lá, novamente. Ó, eu tenho que dx dt é igual a v. Daqui então eu tiro que meu dx é igual a v dt. Tá certo? Muito bem. Para calcular o valor de x, eu tenho que integrar, porque aqui eu tenho uma infinitesimal de x. Então eu integro aqui e integro aqui. Então eu tenho que resolver as duas integrais para poder calcular x em função de t. Então, eu já sei da outra integração que o v é igual a v0 mais at, que eu tirei do fato que dv dt era igual a A. Então, disso aqui, eu consegui tirar isso aqui. Então, no final das contas, o que eu tenho é que a integral de dx é igual a integral, substituindo v aqui, a v0 mais at dt. Agora eu vou resolver a integração do lado esquerdo e do lado direito. Muito bem. Então aqui do lado esquerdo eu tenho aqui, ó, 1 que multiplica dx. A minha pergunta é, qual é a função cuja derivada em relação a x dá 1? Essa função é o próprio x, porque quando eu derivar ele em função de x, o 1 cai aqui, aí fica 1 elevado a menos 1, fica x elevado a 1 menos 1, que dá x elevado a 0, que dá 1. Então, essa função aqui, quando eu derivá-la em função de x, ela me dá 1, mais uma constante, porque a derivada de uma constante é sempre 0. Então, eu posso somar uma constante arbitrária sempre no resultado da integração. Muito bem, resolvi uma delas. Agora a segunda. A integral de v0 mais at dt. A pergunta então agora é, qual é a função que quando eu derivar em relação a t, vai me dar v0 mais at? Então essa função vai ser v0t. Por quê? Porque quando eu der esse cara aqui, ó, o 1 que está aqui, ele cai, fica 1 vezes v0, t elevado a 1 menos 1. T elevado a 1 menos 1 dá 0, então fica o próprio v0, que é o primeiro termo aqui. Maravilha. Mais a t ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque esse cara vai dar o segundo termo. Quando eu derivar esse pedaço aqui da expressão em função a t, vai cair o 2. O 2 cancela com esse 2 aqui. Aqui vai ficar t elevado a 2 menos 1. Vai ficar t, ou seja, isso aqui vai dar a t, que é esse pedaço aqui. Mais,
uma certa constante aqui, porque derivada de constante é zero, tá certo? Então essa aqui é a expressão geral, tal que, quando eu derivo em função de t, vai me dar esse integrando aqui. Essa aqui é a expressão geral, tal que, quando eu derivo em função a x, em relação a x, vai me dar 1, que é o integrando que está aqui. Então, igualando as duas integrações, eu tenho que x mais k é igual a v0t mais a t ao quadrado sobre 2, mais k'. Essas duas constantes eu somo aqui, jogo juntas e transformo numa outra constante. X é igual a v0t mais a t ao quadrado sobre 2 mais uma certa constante c, onde o c agora eu chamei de k' menos k. E para determinar o c, eu parto da relação de t igual a zero. Eu sei que para t igual a zero, o x é igual a x0, tá certo? Então, substituindo t igual a zero aqui, esse cara vai embora. Substituindo t igual a zero aqui, esse cara vai embora. E eu fico que x é igual a c. Mas x no tempo zero é igual a x0. Logo, o c tem que ser igual a x0. Daí, então, eu tiro finalmente que x é igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Beleza? Maravilha? Então isso aí basicamente é a ideia de como a gente faz o processo inverso, tá certo? Porque nem sempre vai ser a posição que vai ser dado. Quando você for fazer um experimento, nem sempre vai ser a dinâmica que vai te ser dada. O cara pode te dar uma função da velocidade e pedir para você prever qual é a posição da partícula em uma certa instante de tempo, dado a expressão da velocidade, ou dado a expressão da aceleração. Então, dessa forma, a única maneira de você conseguir isso é fazendo o caminho inverso, tá certo? Que é via integração. Então, se o cara me der v de t, eu calculo a de t por derivação. E eu calculo x de t por integração. Posso ir tanto para frente como para trás, como eu bem entender. Maravilha? Muito bem.